Olá, amigos. Olá, companheiros de estudo, de reflexões dessa playlist do livro Ceifa de Luz. Esse é o momento em que nos unimos, em que tiramos um tempo para cuidar da nossa alma, para refletir mensagens trazidas do Espírito tão elevado como Emmanuel, mensagens que nos fazem pensar na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. É um momento em que vamos obtendo, através do conhecimento, através da reflexão, cada vez mais entendimento e sabedoria, discernimento para melhor usarmos o nosso livre-arbítrio com o entendimento da lei de Deus. A doutrina espírita possibilita a todos nós esse conhecimento em que nos permite caminhar com equilíbrio, paz e esperança. Rogamos sempre a Deus as bênçãos do dia de hoje, com proteção, com saúde e entendimento, com a sua sabedoria para as lições que hoje iremos perceber mais profundamente. Fique sempre conosco, né? Pedimos sempre o amparo da espiritualidade amiga. Hoje nós iremos fazer a leitura da mensagem 64, que é um título, né, imenso. A palavra é uma palavra grande, né? Subdesenvolvimento espiritual. Emmanuel traz esse título. Subdesenvolvido é aquele que a palavra já diz está abaixo do desenvolvimento, que está, podemos usar, atrasado, empobrecido, só que é espiritualmente falando. E Emmanuel nos traz Paulo na carta de Romanos, capítulo 14, versículo 1, em que o apóstolo disse: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas de disputa. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Então, quando a gente fala em desenvolvimento subdesenvolvimento de algumas nações, nós sempre lembramos da parte material, da parte econômica, daqueles grupos, né, que possuem muito recurso na sua economia, no seu progresso material. Aí a gente lembra que são os países considerados mais desenvolvidos em relação a alguma situação, né, seja qual for. Mas só que Emmanuel nos diz aqui que não é impróprio também utilizarmos essa expressão de subdesenvolvimento para um outro tipo de carência, que não é a carência material, que não é lá o país subdesenvolvido. É a criatura que tem subdesenvolvida de valores do espírito. E Emmanuel continua, dizendo que isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas, empobrecidas de esperança e coragem, não obstante, quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Realmente, possuir desenvolvimento de inteligência e de valores materiais não significa que o espírito desenvolveu a sua moral.
a sabedoria. E isso reparamos, quase todas essas criaturas que são pobres de esperança e de coragem, né? Elas são consideradas as melhores no mundo material. Por quê, né? Por que será, né? E aí, nós nos lembramos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, versículo 7, em que Jesus diz essas palavras. Ele vai, Kardec aqui, colocar o Evangelho de Mateus no capítulo 11. Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. E Kardec diz assim: pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultados aos sábios e prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É preciso entender por simples e pequeno os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém, e por sábios, prudentes, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se creem prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o negam. Então, eis porque Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Falta de humildade. A criatura, quando ela busca muita cultura, muito poder, ela pode ficar inchada, né? Ela pode virar um pavão. Ela muitas vezes é o famoso rabo de cavalo que cresce para baixo. Enquanto cresce naquilo ali, cai no seu desenvolvimento espiritual, porque não tem humildade. Então, para reconhecer Jesus como aquele que lava os pés dos discípulos à maneira de um escravo, para um orgulhoso, um espírito vaidoso, de tanto conhecimento e poder no mundo, fica difícil, não consegue. Reparem bem, consegue. E aí Emmanuel nos aconselha que nós devemos nos abastecer, né, com muito amor para compreendê-los e auxiliá-los. Isso faz parte da nossa missão, da nossa tarefa como espírito. Levar luz, levar entendimento, oferecer um pouco do conhecimento da vida espiritual. Reparem que, como Paulo falou, não em contenda de disputa, não em termos de briga e nem como se fossem, né, os novos cruzados, de maneira nenhuma, mas oferecer, né, boamente à disposição para que o outro se vá aos poucos se refazendo, né, para que eles não entrem no processo de sucumbir numa covardia moral diante da vida. E ele nos fala aqui, olha, são os amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos. São essas criaturas que levam o progresso à frente, pela sua inteligência, por essas conquistas, mas ao mesmo tempo, né, que ela tem esses talentos, às vezes na área da ciência, matemática, pintura, música, em compensação, né, mas são detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito
as crises das épocas de mudança. Manuel é atualíssimo. Épocas de mudança. Estamos justamente nesse processo ainda de mudança. Então nós vamos perceber, para elas suportarem, né, essas crises, com o entendimento que nós já possuímos. Nós buscamos aqui, no capítulo 6 do Evangelho, o item 4, em que Kardec nos diz que Jesus promete um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece ainda porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e lembrar o que Cristo falou. E o Espírito da Verdade, né, quando vai vir esse Consolador, é a doutrina espírita. O Espiritismo vem na época determinada cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de Verdade preside ao seu estabelecimento e ele relembra aos homens a observação da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. E o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos, os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Finalmente vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. Como Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, e assim ele continua, que o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida cruel não se apodera mais de sua alma, fazendo com que veja os fatos de um ponto de vista elevado, a importância das vicissitudes terrestres desaparecem no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange, e a perspectiva da felicidade que o espera dá-lhe paciência, resignação e coragem de ir até o final do caminho. Assim o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba da onde veio, para onde vai e por que está na terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e esperança. Olha se não é isso aqui, ó. Se com essa possibilidade aqui não suportamos melhor e com êxito as crises. Com fé, com esperança, a gente começa a entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente sofre, o que a gente está fazendo aqui na Terra. A gente começa a compreender. É uma fé raciocinada. Então, Emmanuel continua dizendo no próximo parágrafo sobre que tipos, né, de irmãos se encontram nessa situação de subdesenvolvimento, né, de carência moral. Ele vai falar: esse encontrou diferenças de conduta no descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. O que nós vamos reparar aqui? Fascinados pelas experiências passageiras e não se conformou. Experiência passageira é a nossa própria vida. São situações muito temporárias. Nós começamos a perceber a brevidade de vida quando entendemos a vida futura. Sem esse conhecimento, a gente não consegue alargar
as nossas perspectivas. A gente não consegue compreender as promessas de Jesus. Então, é aquela inconformidade com o que acontece na vida, né? Ele se marginaliza, né? É aquela criatura que não consegue ter o discernimento entre o que é temporário e o que é eterno. Quais são as conquistas que valem a pena fazer? As temporárias ou as eternas? O que em detrimento de quê? Então, quando nós temos esse juízo de valor, esses princípios, nós começamos a organizar nossas vidas. Vamos dar valor, mas isso aqui, aquilo ali não, aquilo ali é temporário. Vamos apertar e vamos carregar isso um pouquinho. Aquele que entra na inconformidade são aqueles que não aceitam as situações, brigam com Deus, dizem não ter mais fé, e muitas vezes essa inconformidade vai levar a criatura, por esse ato de rebeldia, até o suicídio. Reparemos bem. Olha a situação problemática que é acontecendo já, né? Que é o maior desapontamento que alguém pode ter é esse aqui. E depois ele vai falar de uma outra criatura também. Aquela que se traumatizou com as provações coletivas em que grupos de várias pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto. Será que não foi o que nós vimos nessa pandemia? Desencarnação em conjunto, coletiva, provas coletivas. E essas pessoas, quando vivenciaram isso, elas se traumatizaram e se refugiaram. Ou seja, se deprimiu. Se deprimiu. Aquela flor que perdeu o vigor. E aí ela vai se isolar para fazer um tratamento mental. Nessas casas de repouso, tratamento mental. E a gente fica pensando assim, nossa, quantos companheiros nós vimos nessas situações que perderam corações amados, queridos, os verdadeiros tesouros, e não suportaram, ou por não terem entendimento do que representam essas provas coletivas, as provas que eles vivem, ou porque a própria fé está fragilizada. E é uma oportunidade, foi uma oportunidade para todos passarmos em revista a nossa fé. Como está a nossa fé diante dessa situação? Depois ele falou de uma outra criatura que observou criaturas queridas a desgarrarem do lar, né, para seguirem, se realizarem livremente nas ideias próprias, e transformou-se em doente complexo. E aí nós vamos ver situações familiares de quantos que abandonaram e abandonam o barco, que é a família, sem o cuidado de deixar naquele barco, pelo menos, as devidas provisões, para que ele continue a viagem. Porque muitos não suportam e vão abandonar. E algumas pessoas falam assim, depois disso a minha família acabou. Não acabou, não. Um membro da família não quis mais continuar nesse barco. Um membro se afastou, mas a família não acabou, não. Então nós temos que entender que muitos desses vão buscar felicidades desvairadas, que não entendemos como felicidade. E por não aceitar estas decisões, por não aceitar que o outro
use o seu livre-arbítrio, né? Nós não aceitamos. Entramos numa doença complexa de frustração, porque o outro não observa a vida como eu observo. Ele não anda na vida com os meus sapatos e não vai andar mesmo. Não vai andar mesmo. São as questões de família. Em filhos abandonando a casa para viver em situações de promiscuidade, em situações de vícios, maridos e mulheres abandonando o lar, abandonando filhos, enfim, se desgarrando, né, para viver livremente aí, como se pudessem viver sem atender alguma coisa. Os mais livres geralmente são os maiores escravos de si mesmo, são escravos das suas paixões. E ele fala que muitos viram a morte dos entes mais queridos, aí já não é mais coletivo, né, uma situação individual, arrancados ao corpo as engrenagens da própria civilização e mergulharam-se na dor que acreditaram sem consolo. Ou seja, é uma dor que eles não conseguem entender por que aquilo aconteceu na família. Por que ele se viu ausente, oprimido daquela presença física? Certamente, talvez ele não saiba, né, que o amor prossegue, o amor continua, a vida continua além da matéria. Os espíritos são invisíveis, mas não são ausentes, né? Isso denota naquela criatura a falta de conhecimento, mais uma vez, da vida futura, da reencarnação, a forma pela qual elas colocam toda a sua expectativa na vida terrestre. E sabemos que se elas tivessem essa noção, essa fé mais robusta, com mais compreensão, elas teriam a calma e a resignação, que na realidade vão dar a serenidade, que é a maior e melhor defesa contra a loucura e o suicídio. E no último parágrafo, Emmanuel nos diz assim: se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, interne-se com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Então, o materialismo é realmente o problema da sociedade como um todo. É o responsável, né, por lamentáveis suicídios, loucuras, processos de obsessão, doenças complexas, pelo materialismo que vai tirando o ânimo, né? E Emmanuel nos convida aqui para nós termos ternura com essas criaturas que se encontram nessas faixas. Ternura, nos enternecermos, termos compaixão, não é mesmo? E ajudá-los nas novas construções de fé. Reparemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item 7, que nos diz assim: diz-se vulgarmente que a fé não se receita. Daí muitas pessoas afirmarem que, se não tem fé, não é por sua culpa. Sem dúvida, a fé não se receita, o que é ainda mais justo. A fé não se impõe.
Ela não se receita, mas se adquire, e não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Nós falamos aqui de verdades espirituais fundamentais, essa fé, de verdades fundamentais, e não de uma crença particular. Depois, ele nos fala aqui que a resistência do incrédulo quase sempre é devida mais à maneira como lhe apresentam as coisas do que a ele mesmo. Para se ter fé, necessita-se de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso principalmente compreender. Então, eis porque, essa fé não se dobra quando essa fé robusta, visto que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É esse o resultado que o Espiritismo conduz, triunfando também sobre a incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada, É particular, é aquele que não quer mesmo, e tem medo de assumir compromissos, não quer crescer, enfim. Então, quando Emmanuel nos convida aqui a nos enternecer com essas situações, nós podemos dizer, sem guerras, como Paulo fala aqui, sem contendas de disputa, de forma nenhuma, sem conflito. Não se colocar ali como uma nova cruzada, uma guerra, de maneira alguma. Então, é oferecer ao outro um pouco do entendimento que nós já possuímos com a doutrina espírita. Nós podemos falar de Deus, falar mais de Deus, de Jesus, falar que nós já vivemos antes, iremos viver depois, a reencarnação. Quando a criatura entende a reencarnação, ela consegue colocar depois tudo organizado na mente. Tudo flui naturalmente. Então nós vamos percebendo o quanto que a doutrina espírita nos ofereceu como essa fé robusta e raciocinada, que pode encarar frente à razão em qualquer época da humanidade, porque nós compreendemos, possuímos a compreensão. Nessa época em que vivemos da pandemia, eu estudei muito sobre esse tema fé, achei muito importante, pois encontrava companheiros que se diziam criaturas com tanta fé, que de repente estavam ali desesperadas, enlouquecidas, como aquelas as virgens loucas que não conseguiu acender lá a sua lamparina, não botou azeite na lamparina, não se preparou para a chegada do noivo. E às vezes a criatura pensou que tinha uma fé, edificou aquela fé, e na hora da ventania que veio a pandemia, que veio a sombra, que aconteceu uma dessas situações aqui, transitórias, mas situações que mexem com qualquer criatura natural, elas descobriram que não tinham recurso interior para dar conta dessa situação, não tinham a serenidade, não tinham a compreensão. Por quê, Para isso, nós também lembramos do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, em que Jesus nos explica sobre os dois alicerces.
E ele fala que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por isso nós temos que perguntarmos, né? Onde edificamos a nossa casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Passamos por essas situações todas, de obstáculos, dificuldades, criaturas que nos abandonaram. Passamos isso com esperança no futuro, com perseverança e fé em Deus, em Jesus? Se sim, descobrimos que tínhamos, na realidade, a economia, né, necessária aqui para darmos conta dessas situações. Tínhamos recursos. Se dissermos, ó, não sei se acredito, se não acredito, às vezes eu tenho falta de ânimo, às vezes eu não acredito no futuro, às vezes eu tenho fé, às vezes eu fico duvidosa, sem esperança. E essa situação, logo após a criatura vai se perceber, gerando, né, uma ansiedade, uma tensão mental, que é aquela aflição, né, do vazio. Ela sempre vai sentir isso também, do medo. Medo do que vem, medo do que vai acontecer, medo de como é que fulano vai fazer. E esse medo representa a falta de fé. E nós sabemos que a fé é a base da nossa saúde mental. Uma criatura que não tem fé, ela adoece por conta da sua mente fraca. Isso nós temos que compreender. Precisamos desenvolver a coragem da fé, como Jesus nos exemplificou. Jesus venceu o mundo, venceu o mal, e com ele venceremos todos os medos e obstáculos. Chegamos então ao final, né, dessa lição, uma lição profunda, extensa e muito atual, onde podemos, né, perceber, nos dar conta da importância do conhecimento da doutrina espírita em nossa vida. Não só do conhecimento intelectual, mas acima de tudo, de nos proporcionar colocar em prática, vivermos sobre um padrão mais alto, que é o padrão do Cristo. A cada dia estamos nesse esforço, ao ponto de já observarmos esses corações queridos, sem ânimo, e ficarmos pensando, como irei ajudá-los? Como irei falar para ele das coisas que já conhecemos? Como iremos falar? Como iremos abordar essa situação? Porque nós queremos dividir aquilo que nos faz bem. É natural, isso é saudável. A gente quer compartilhar daquilo, né, que nos fez uma renovação interior, e é a doutrina espírita. E nós iremos encerrar esse estudo fazendo a leitura de uma mensagem contida no livro Instante da Vida, pelo Espírito Irmão X, psicografado por Chico Xavier,
o capítulo 21, que tem como o título Materialismo e Espiritismo, que nos conta que o Dr. Bezerra de Menezes orientava no Rio uma reunião de estudos espíritas com a palavra livre para todos os participantes. Quando, após comentários diversos, perguntou-se mais se alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que um renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veementemente a provocação. Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim mesmo, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos. Dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente, e com essa relação apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu. Os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência e dos estudiosos lubridiados por vastas súzias de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto, né? Nesse momento, Dr. Bezerra, olha só, ele nos conta aqui que ele se concentrou numa prece. Então ele roga aqui o auxílio do mais alto. Logo, alguns instantes em seguida, ele respondeu aliando energia e brandura. Reparem bem, Dr. Bezerra, né? Energia e brandura. Dr. Bezerra é aquela brandura, né? Que passou, né? Como espírito que a gente recorre sempre, amoroso. E aí, Dr. Bezerra, após a prece, responde assim: aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que então o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenham arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança, as viúvas, os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo, os caluniados aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que esqueçam os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo pelo bálsamo da tolerância os companheiros da humanidade que vieram do berço, cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá
tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos, a quem deu força, a compreensão para abençoar os filhos ingratos, e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhe deram existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que há imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas noites longas de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tenha ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos, o repto desafio. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia, e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Que nós também possamos agradecer a Deus as bênçãos da fé. Que nos fortaleça essa fé, sempre e cada vez mais. Muita paz, muita fé a todos nós. Graças a Deus.